lindezas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de colaboração com as minhas amigas lindas e queridas. A gente tem um grupo no WhatsApp. Quando a Rose veio pra São Paulo, a gente criou esse grupo pra gente combinar direitinho quando que a gente ia se ver, que dia, que hora, em que lugar, todas aquelas coisas, né? Então, aí acabou que esse grupo acabou ficando e até hoje a gente conversa por lá. E aí, numa dessas conversas, eu tava um pouco desesperada, porque a Helena tava, assim, no pico das birras, no pico do não, no pico de tudo. E eu falei, gente, não é possível que isso tá acontecendo. E eu fui conversar com elas pra saber o ponto de vista delas, né, a experiência delas, pra entender um pouco melhor no dia a dia, na maternidade real. E aí a gente acabou percebendo que todas passavam mais ou menos pela mesma coisa, mais ou menos pelas mesmas angústias. Então a gente decidiu gravar um vídeo todas para poder compartilhar a experiência de cada uma, o ponto de vista de cada uma, porque a gente achou que se todo mundo ali se sente dessa forma, muitas e muitas outras mães devem se sentir também. Então que era uma forma da gente ajudar vocês. Então a gente gravou todas no mesmo tema de vídeo. Eu vou deixar o canal das meninas aqui embaixo no box de informações para vocês irem lá, assistirem o vídeo, conhecer o canal delas, das que vocês ainda não conhecerem, que são todas lindas, queridas, que eu amo muito. E se você tá chegando aqui no meu canal agora, que tá vindo de um desses canais das minhas amigas queridas, peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, ativar as notificações. Por aqui tem muito vídeo bom, tem muito vlog, tem muito conteúdo legal. Então vem me conhecer um pouquinho, vem conhecer esse nenenzinho novo que eu tô gerando, e eu também já tenho uma filhinha. Então seja bem-vindo se você é novo por aqui. O que eu percebi muito nessa fase que eu passei de angústia, de não saber muito o que fazer, é que tudo que eu li a respeito, ou tudo que eu assisti aqui no YouTube, ou li em blogs, enfim, as informações que eu tava recebendo, pra mim, tava dando uma sensação de que não era pra minha filha aquilo, né? Eu tinha a impressão de que estão sempre falando de uma criança um pouco mais velha, não sei se muito mais velha, acredito que não, mas assim, um pouco mais velha do que a Helena tá hoje, né? Então, existem algumas técnicas que as pessoas aplicam, ou algumas filosofias que as pessoas seguem, por exemplo, de você fazer um combinado com a criança, né? Se ela quer fazer isso ou se ela quer fazer aquilo, e deixar que ela escolha. Gente, isso é incrível para uma criança que está fazendo birra, mas a minha filha ainda não entende isso. Ela ainda não tem essa percepção. Então, se eu falar assim pra Helena, agora você quer assistir TV ou você quer ir brincar no parque, por exemplo? Ela vai ficar olhando pra minha cara e vai falar, Pepa. Aí eu vou colocar a Pepa, ela vai chorar e vai, não, Luna. Entendeu? Assim, pra ela não faz muito sentido ainda algumas coisas. Então eu comecei a me sentir perdida. Então você às vezes aplicar uma regra. Então, olha, eu não gosto que você faça assim. Então se você fizer assim, você vai acontecer tal coisa. Ela não tem essa percepção. Lógico que eu acredito que a gente tem que habituar a criança a entender os limites também. Então, por exemplo, se a Helena me bate, eu seguro a mão dela e falo assim, a mamãe não gosta que você bate, a mamãe gosta de carinho, faz carinho na mamãe, aí eu passo a mãozinha dela, para que ela entenda que não é legal ela me bater. Acredito que isso faça sentido pra ela, mas não o sentido que eu espero que faça, entende? Porque ela vai fazer mais uma, mais duas, mais três, mais 100 vezes e ela vai aprender pela repetição daquele limite. Então algumas coisas eu acho que sim, que funcionam. Se você tá chegando agora e não sabe, minha filhinha tem 1 ano e meio, tá? Então ela ainda é bem petititica. Então uma coisa que eu acabei percebendo nessa fase que eu passei foi que, dependendo da idade da criança, como no caso da minha, ou não tanto da idade, até pela percepção da criança, porque às vezes tem crianças que são um pouco mais velhas e ainda não tem essa percepção, ou tem crianças talvez na idade da minha filha que já entendam, né? Eu acho que também isso tem uma variável. Então acho que dependendo da percepção da criança, eu acho que é mais importante o cuidado com a mãe do que propriamente em estabelecer
as regras, os limites, o controle dessa birra toda. Não que nas outras fases o cuidado com a mãe não seja tão importante, lógico que é. Mas eu acho que quando a criança entende, quando você coloca uma regra, quando você dá uma opção de escolha, a criança já entende, já consegue fazer essa escolha, já consegue saber as consequências de não acatar aquela regra, fica um pouco mais fácil. Eu acho, né, gente? Sei não. Quando eu chegar lá, eu volto aqui e conto pra vocês. Nesse momento que eu percebo que não adianta eu impor muitas regras, não adianta eu colocar muita expectativa em cima das limitações que eu tô colocando pra ela, porque ela não tem ainda essa percepção. E eu me pegava assim, então, por exemplo, uma coisa que começou a acontecer bastante, que não acontecia. A Helena colocava uma comida na boca que ela não gostava, ela jogava tudo pra fora. Gente, isso eu não sabia o que fazer. Eu falava, filha, não pode. Se você não gostou, não tem problema. Pega o papel, eu sempre deixo um guardanapo. Então pega o guardanapo, coloca no guardanapo, pega na mão. Mas não cospe, filha, é feio. A mamãe não gosta que você faz assim. Pepa. Tá, tudo bem. Eu não acho que eu deva parar de falar. Mas o que acontecia? Ela fazia uma, duas, três. Na quarta vez eu já tava falando assim, filha, não pode fazer assim, você não tá entendendo? Não, ela não tá entendendo. Então eu comecei a perceber que algumas repetições dela em não entender a regra que eu tava colocando, o limite que eu tava estabelecendo, estavam tirando a minha paciência, estavam tirando a minha tranquilidade em lidar com ela, entende? Então eu comecei a me questionar até onde é importante o limite e até onde é importante a paciência. Então é isso que eu vim falar com vocês hoje. Eu tenho certeza que uma das meninas, ou a Pan, ou a Rose, ou a Sila, ou a Rê, vão falar de técnicas, de métodos, de coisas que elas utilizaram, de coisas que elas fizeram e que deram certo. Então vocês podem ir lá para pegar as dicas maravilhosas que elas têm. Mas eu gostaria de falar com vocês um pouquinho do cuidado com a gente, com as mamães. E eu acho que a gente tem que exercitar a nossa paciência, a gente tem que se cuidar, a gente tem que estar bem para que quando acontece esse tipo de situação com nossos filhos, seja de birra, seja de descontrole emocional, a gente tenha o nosso controle emocional. A gente esteja estruturado para conseguir lidar com essas situações e para conseguir passar a melhor mensagem da melhor maneira possível, porque não adianta você aplicar uma técnica e por dentro você está se remoendo. Eu acredito muito que a criança sente aquilo que os pais sentem, que a criança pega energia, então eu acho que a gente tem que cuidar da nossa. E eu percebi que eu estava deixando muita minha energia de lado, muitos cuidados comigo, com a minha paciência de lado e exercitando funções, exercitando técnicas, exercitando coisas que pudessem levar minha filha a ter um comportamento melhor. E na verdade ela não está tendo um mau comportamento, ela só está passando por uma fase. Porque nós mães, se a gente não dá bronca, a gente acha, ai, será que eu tô sendo mole demais com meu filho? Porque eu não tô dando bronca, porque eu não tô estabelecendo limite. Se nós damos broncas, nós nos sentimos culpadas, porque não deveríamos ter falado daquela forma, porque deveríamos ter tido mais paciência. A gente fica pensando que isso só acontece comigo, não é possível, só meu filho é assim. Os filhos das minhas amigas, das pessoas que eu acompanho são ótimos, isso só acontece comigo. Como a criança está nesse processo de desenvolvimento, de aceitação, de aprendizagem, nós mães também, a gente está se desenvolvendo junto com a criança, a gente está aprendendo junto com a criança, a gente está evoluindo. Então eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente se manter relaxado o máximo possível. Então eu acho que a meditação é uma coisa que auxilia bastante para a gente conseguir manter o nosso equilíbrio, manter a nossa calma, a nossa serenidade. Então fazer alguns minutos, né, de meditação durante o dia, começa com 1 minuto, depois vai para 2 minutos, tem vários vídeos na internet. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre meditação, deixa aqui embaixo que aí eu falo sobre o que eu penso, o que eu faço e conto tudo direitinho pra vocês. Mas existem diversas técnicas aí pela internet que você pode encontrar uma que você se aproprie melhor. E eu acho que a gente fazendo isso todos os dias, criando esse hábito, a gente consegue nos manter mais equilibrados. Ter um tempo também só pra gente, sabe? Por mais que a criança demande a nossa atenção, por mais que a criança
precise que a gente esteja do lado dela, acompanhando ela o tempo todo, é importante também que a gente olhe um pouquinho para dentro da gente, que a gente olhe um pouquinho para as nossas necessidades. É que tudo que a gente faz em função dos nossos filhos, faz pensando nos nossos filhos. Até o horário que a gente vai tomar banho, a gente vai tomar banho naquele horário porque é melhor, porque o filho já está dormindo, ou porque o pai chegou do trabalho e pode ficar com a criança. Qualquer coisa que a gente faça no nosso dia a dia, a gente faz única e exclusivamente com o primeiro pensamento no filho, né? Então eu acho que a gente deve fazer pelo menos uma coisa no nosso dia, única e exclusivamente com pensamento em nós mesmos. Então eu vou fazer isso pelo simples fato de que eu estou com vontade, pelo simples fato de que eu quero, de que vai me fazer bem, de que vai me fazer feliz. E não precisa ser nada muito grandioso, pode ser também, mas não precisa, pode ser... Sei lá, olha, hoje eu quero assistir a minha novela, que eu gosto muito, tranquila, deitada, relaxada. Combina com o pai, olha, fica com o bebê, né, com a criança, aqui eu vou pro quarto, eu vou assistir minha novela, comendo uma barrinha de chocolate. Qualquer coisa, gente, mas que seja importante para você. Faz uma hidratação no banho, ouve uma música na hora do seu banho, mas algo que você faça pensando só em você. Além disso, eu acho que informação é uma coisa que traz bastante calma, bastante tranquilidade. Então, se você está passando por um processo difícil com o seu filho, vai pesquisar, vai tentar entender qual é a fase que ele está passando, procure a ajuda de um profissional se for necessário, mas busque a informação, entenda o que está acontecendo. Eu acho que quando a gente sabe qual é mais ou menos a fase que nossos filhos estão, por que mais ou menos está acontecendo aquilo, aonde a gente pode melhorar, né? Tudo também se torna mais fácil. Se a gente está equilibrado, se a gente está cuidando de nós mesmos, né? Se a gente tem a informação do que está acontecendo, fica muito mais fácil de lidar com a situação. Quando a situação acontece, quando a birra acontece, quando a criança se joga no chão no meio do shopping, quando algo acontece que sairia ali da nossa estrutura, a gente se mantém estruturado e fala, não, tá tudo bem, né? É o processo dele, é o momento dele. O que eu posso fazer para ajudar a criança, né? A gente para de pensar no que tem que ser feito e sim no que pode ser feito, né? Nem tudo tem que ser feito. As pessoas também acreditam muito que toda criança passa por fase tal, que toda criança precisa de estímulos tal, que toda criança vai aprender a ser uma criança melhor seguindo a filosofia tal. E, gente, não é assim. Cada um é cada indivíduo é único, cada família é única, cada história é uma história. Então, uma mãe tem uma história e ela vai criar o filho dela de acordo com a história dela. Então, acho que a gente tem que saber buscar as nossas informações para saber como que pra gente é importante a criação dos nossos filhos. É importante, o que é importante aplicar de limite, aplicar de regra ou não. E duas coisinhas eu acho que a gente tem que colocar no topo, acima de tudo, acima de qualquer técnica, acima de qualquer filosofia, acima de qualquer coisa, gente, respeito e amor. Eu acredito muito que se a gente cria os nossos filhos, na verdade a nossa vida inteira, qualquer coisa que você coloque respeito e amor, vai ser legal, vai ser bacana e vai dar certo. Ele tá lá se jogando no chão, fazendo birra, sua vontade é de pegar a cabeça dele e bater na parede, porque a gente tem essa vontade, né? Principalmente quando ele se joga, dá vontade de falar assim, você quer se jogar? Então pá! Que horror, mas é verdade. Tem horas que a gente fica muito nervoso, então nessa hora que você tem vontade de pegar a cabeça do seu filho e bater na parede, para e pensa, bom, se eu fizer isso, eu não vou estar respeitando meu filho, eu não vou estar tratando ele com amor. Então, se eu não posso dar respeito por ele agora, eu não posso dar amor pra ele nesse momento, porque eu tô com raiva, porque eu não sei como agir, enfim, independente da sensação que aquilo tá trazendo pra você, volta isso pra você e fala assim, como que eu posso me respeitar e como eu posso dar amor pra mim nesse momento primeiro, para depois dar isso para ele. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se respeite, se dê amor primeiro, para depois passar isso para o seu filho. Numa situação como essa, que você tá vendo que você vai perder o controle, pare e pensa, sai de cena, vai se cuidar, vai se respeitar, vai se fazer um carinho, vai se acalmar, vai se colocar no eixo para depois você voltar alimentada de respeito por você, alimentada de amor por você, poder abaixar nos olhos do seu filho, olhar para ele e passar a mensagem que você quer.
A gente não precisa passar por cima de todas as nossas emoções em prol dos nossos filhos. Isso é um erro. E isso traz muita frustração, né? A gente se vê nervosa, não sabe lidar com aquela situação e a gente não respeita esse sentimento, porque a gente acha que sim, que a gente tem que dar conta. E não, você mãe não precisa dar conta, você mulher não precisa dar conta. Você não precisa dar conta, você só precisa aprender a se colocar dentro daquela situação. E quando você não souber, respeita isso. Eu não sei lidar com essa situação, eu preciso parar, eu preciso pensar. Se você estiver num lugar onde você não possa sair de cena, porque às vezes a gente tá, você e a criança no meio do supermercado, você não vai falar assim pra pessoa do lado, falar, olha um pouquinho meu filho que eu vou dar ali uma respirada. Não, né? Mas no momento que você não puder fazer isso, você pode ser sincero com o seu filho. Fale dos seus sentimentos, fale das suas emoções. É importante que ele saiba que você também não é perfeito, que você também não sabe às vezes lidar. E fale, olha filho, a mamãe vai esperar você se acalmar, porque a mamãe também está nervosa, você não sabe como agir, a mamãe também não sabe como agir com você nesse momento. Então, faz o que você precisa fazer e quando você terminar, a gente vê o que a gente faz. E deixa a criança, vai se jogar, vai se debater, vai... E você tenta encontrar o seu eixo, tenta se respeitar, tenta respirar, tenta ver o que você pode fazer para melhorar aquela situação. A criança parou, você ainda tá nervosa? Pega seu filho, põe no carrinho, pega seu filho, dá a mão, pega no colo, termina de fazer o que você tem que fazer e vai embora. Ou se não tiver o que fazer, já vai embora, pega a criança, vai embora. No momento que você estiver segura em poder dizer algo pro seu filho, aí sim, você olha nos olhos dele e diz, filho, você não pode agir dessa maneira, porque você tá num lugar assim, 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 porque acontece tal coisa. A mamãe ficou muito chateada, mas eu sei que você tava frustrado ou que você tava irritado. Quando for assim, você pode vir conversar com a mamãe. Enfim, você vai conseguir encontrar, quando você estiver no seu equilíbrio, você vai conseguir encontrar qual é a maneira certa de falar com o seu filho. E aí você vai ter colocado respeito e amor acima de tudo, que é o mais importante. Assim, a criança vai crescer com certeza num lar seguro, num lar estruturado, onde ela se sente segura, onde ela sabe que ela pode dar uma surtada, que ela pode sair um pouco do eixo, que tem alguém ali que vai segurar ela e falar, opa, calma aí, vamos lá, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Então, mamães queridas do meu coração, cuidem de vocês, cuidem da sua sanidade mental, para que assim você possa também passar isso para o seu filho da melhor maneira. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Adorei, meninas. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, da gente estar fazendo essa colaboração juntas. Vou deixar, lembrando vocês, o canal de todas aqui embaixo. Vão lá conhecer. São todas mães, assim como a gente, buscando aprender, buscando melhorar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, por favor, inscreva-se se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Um beijo!